Holding, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento. Holding está na moda, mas afinal, a holding resolve todos os problemas? Quando eu falo em relação a planejamento patrimonial, será que a holding é a única das soluções possíveis? Hoje nós vamos falar sobre esse tema e sobre todos os temas que circundam o planejamento patrimonial e sucessório. E para falar sobre esse tema, hoje eu tenho essas duas grandes especialistas e ibermanas. Doutora Ludmila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Doutora Soane, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Carol. Que veio diretamente de Salvador, da Bahia. saiu de Salvador para conversar com a gente sobre esses temas tão importantes. E eu já queria começar perguntando para vocês, né? Essa reflexão que eu trouxe inicialmente. A gente tem visto de Instagram, gente. Acho que todos os dias eu tenho uma publicação lá de holding, né? Como se a holding fosse resolver todas as questões tributárias, de organização e de planejamento patrimonial. Queria ouvir de vocês essa resposta. Ela resolve todos os problemas? Bom, primeira coisa, né? Primeiro, agradecer estar aqui pelo convite. E segundo, holding não é a solução dos problemas. Holding é uma ferramenta do planejamento patrimonial e sucessório. Nem sempre a holding é indicada para aquele contexto patrimonial, para aquela família. A holding no passado, lá nos anos 80, foi super mal vista, porque ela foi usada para fraudar patrimônio, para esvaziar patrimônio. Então, dos anos 90 aos anos 2000, a gente viveu um pânico quando você falava para os empresários ou para os patrimonialistas: vamos fazer uma holding, eles não queriam saber. Porque eles estavam achando que você estava propondo algo fraudulento, algo de esvaziar patrimônio. De uns 15 anos para cá, a coisa começou a se popularizar, né? Eles nem falam muito holding, falam mais patrimonial, ou a empresa de bens, por conta do termo técnico. E aí a gente começa a entender que fazer holding não é a saída, é entender qual é o melhor mecanismo, onde a gente tem alguns: holding, testamento, seguro de vida, seguro patrimonial e sucessório, tem fundos que a gente pode utilizar, doação direta com ou sem usufruto, ou seja, tem uma gama de ferramentas. Holding é só uma delas e não serve para todo mundo. Perfeito. Exatamente. E a holding se popularizou e, infelizmente, alguns advogados, né, algumas teorias continuam com esse intuito, como a Suane falou, esse intuito de ainda fraudar o fisco, esse intuito de evitar. Às vezes a gente consegue diminuir a quantidade de imposto, mas a gente não consegue mais evitar o pagamento de impostos. E eu sempre brinco, se tem uma coisa que funciona no país, é a Receita Federal, é a Fazenda dos Estados. Então a gente sempre tem que procurar e fazer esse estudo para trazer segurança para o cliente. Eu não posso oferecer para o cliente uma uma estratégia que vai colocar ele em risco depois. Então, como o Sônia falou, é sempre ideal a gente fazer um estudo para verificar qual é a estratégia mais adequada para o objetivo daquele cliente, que nem sempre vai ser, inclusive, economizar dinheiro. Então, precisamos desmistificar isso que está se propagando, né? Não só dentre os profissionais da advocacia, mas contadores, né? Diversos profissionais estão divulgando a holding como se fosse a solução de tudo. E muito importante procurar um profissional, né, gente? O profissional, como vocês dois falaram, vai analisar o caso em concreto para saber se a holding é uma dessas ferramentas que pode ser utilizada no caso e que não existe essa fórmula mágica de não pagar imposto, né? Exatamente. Infelizmente, não existe essa fórmula mágica. Se tivesse, a gente também ia querer, não é mesmo? Mas, inclusive, eu e Sônia, nós trabalhamos juntas justamente porque nós trabalhamos em áreas complementares, nos encontramos no planejamento patrimonial e sucessório, mas Sônia vem trabalhando, trabalha há 20 anos com empresas. A minha formação vem de família e sucessões, para a gente ter esse olhar amplo sobre a vida das pessoas, porque você tem que entender de tributário, tem que entender de societário. Não adianta eu vender uma fórmula pronta para a pessoa, uma receita de bolo. A gente tem que fazer conta, porque muitas vezes é como a Suane falou, a holding não vai funcionar, porque às vezes é uma solução cara. E mais ainda, a holding, com esse nome bonito, nada mais é que uma pessoa jurídica que a gente organiza para proteger os bens daquele cliente. Ao contrário do que tem sido vendido aí como uma solução muito mistificada, né? E eu vou até além. Além da gente precisar entender direito empresarial, societário, família, sucessões, precisamos entender direito imobiliário. Por quê? Porque na maioria das vezes ainda está na cabeça do brasileiro que a holding é para colocar patrimônio imobiliário, imóveis. Então, como é que você vai lidar com isso se você não sabe ler uma transcrição? Se não vier a matrícula redondinha,
Só que matrícula, gente, nasceu em 76. Se seu cliente for mais antigo, eu tô com um caso agora lá na Bahia que os imóveis foram comprados em 1960. E o cartório não tá achando um livro tombo. E aí, se você não entende o mínimo de direito imobiliário, você vai entregar uma saída desnecessária ou equivocada para o cliente. E fora do direito, além do tributário, a gente precisa do contador, a gente precisa eventualmente de um psicólogo acompanhando, um terapeuta. Eu já fiz vários trabalhos quando eu morava em Santa Catarina com a do Cabral, por exemplo. Eles davam todo o suporte, porque quando a gente coloca uma gama de herdeiros, quando tem vários sócios, aí você vai dizer, ó, fulano, tua filha não pode ser diretora, não pode ser CEO, porque ela não tem perfil. Como é que você vai colocar de uma forma que aquela pessoa receba isso? Então, a multidisciplinariedade vai além da área dos direitos, né? Além de gente precisar trabalhar o familiar, o societário, o imobiliário, o tributário, a gente também tem que ter o suporte. Porque eu não sei fazer contabilidade, eu sei ler um balanço, eu sei direcionar, preciso esvaziar que esse patrimônio está muito alto, vai gerar uma carga tributária muito elevada. Como é que eu tiro uma contrapartida? Esse dinheiro existe? Aí o contador que vai operacionalizar. E aí acontece uma grande questão no direito societário que acaba implicando nos planejamentos. Os contadores estão fazendo muitas holds. E o que acontece? Eles não entendem que tem que fazer em conjunto. Não é pra gente fazer sozinho, nem para eles fazerem sozinhos. E aí acabam fazendo o quê? Analisam, abrem um CNPJ, eu brinco que é um empilhador de imóveis, jogam tudo lá e não conseguem fazer a transferência dos bens. E aí o cliente vem, e lá no escritório a gente recebe assim, 40 a 45% do que a gente faz de hold, na verdade, a gente está corrigindo de outros profissionais, porque abrem o CNPJ, jogam patrimônio e não conseguem fazer nem a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, por conta do ITBI, aqui vocês falam ITBI, né? Na Bahia é ITIV, e no interior é ITIV. ITIV. E por conta do ITBI, porque ninguém quer pagar o ITBI. Existe, né, uma previsão constitucional de não pagar dentro de algumas circunstâncias específicas. Aí o cliente vai, não vou pagar. Aí quando o contador fala, agora você tem que pagar. E aí, faz o quê? Nossa. E é vendido muitas vezes que o cliente não vai pagar. A gente tem que ser honesto com o cliente, né? Que muitas vezes pode realmente ter essa chance de não pagar esse imposto. Que às vezes a gente pode até impetrar uma mandado de segurança, porque, por exemplo, aqui no DF tem de fato uma decisão favorável nesse sentido, mas como nós sabemos, o judiciário não está sob o nosso poder. Então, tem essa chance? Tem. Tem que, inclusive, ver se vai valer a pena para o cliente eh, ajuizar a ação, né? Porque às vezes é mais barato ele pagar o imposto do que pagar o mandado de segurança com um advogado. Então são várias peculiaridades que têm que ser levadas em consideração. É muito comum a gente ver essa parte do ITBI, é um ponto de decisão. Muitas vezes eles desistem de fazer o planejamento com hold se for indicado para eles, porque tem que pagar o ITBI. Na verdade, eu faço holding desde 2008. Trabalho com planejamento, no começo o foco era muito mais hold, depois foram surgindo seguros patrimoniais mais pesados, foram usando os fundos, porque no começo não se fazia dessa forma, né, eu brinco que eu já passei por 4 etapas, e agora eu vou enfrentar a quinta, que é com a reforma tributária, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas o que a gente percebe é que esse movimento para não pagar o ITBI gerava uma série de ideias na cabeça do cliente. Quando ele não conseguia, o contador ou advogado que não sabe trabalhar com essa parte, porque não teve experiência, porque a gente não aprende a fazer isso, gente. Eu não aprendi na faculdade. Você aprendeu na faculdade? Não. Você aprendeu na faculdade? Não, Também não aprendi. abriu a empresa na junta. A BIM tá junto. Advogado não sabe fazer junta. Uhum. Quem faz é o contador ou o despachante. Então, lá no escritório a gente começa do zero. A gente entrega a empresa aberta com CNPJ registrado em qualquer junta comercial no Brasil. Por quê? Porque se der alguma intervenção da junta, eu consigo rebater tecnicamente. Se não, o contador fez o quê? Muda. Bota no modelo geralzão da junta. E aí todo o nosso planejamento, toda a estrutura contratual que a gente fez, vai por água abaixo. Isso. Olha que importante, né, já nessa primeira provocação a gente já viu a necessidade de uma equipe multidisciplinar para o planejamento e a necessidade de profissionais capacitados. A gente tem o tempo todo a legislação mudando, né, novas possibilidades que, a necessidade claríssima de se analisar o caso em concreto. Por isso que é um passo tão importante. Para fazer esse passo muito importante, a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar, que ser uma equipe bem preparada para analisar o caso em concreto. E aí eu já pergunto para vocês, uma questão que a gente tem ainda muito presente na nossa sociedade é: "Ah, já que eu amo, se eu amo, eu não vou querer ficar falando de dinheiro,
A gente até hoje vê cliente quando a gente fala em testamento, em planejamento sucessório, enfim: "Não, mas eu tô bem, doutora". "Não, não, eu tô doente não, tô bem". Ou quando a gente vê um casal que já tem essa vontade de planejar a questão patrimonial antes mesmo de se casar, é um assunto difícil, porque é difícil esse casal ter a vontade, é aquela coisa, né, não, a gente se ama, a gente tá apaixonado, tudo que é meu é dela, a gente não vai falar sobre isso agora. Mas uma coisa que eu sempre falo é: quanto mais transparência houver na relação, mais amor, mais tranquilidade, né, pra mais lealdade por exemplo, no caso do planejamento sucessório, é você antecipar algo que, como a gente sabe, como advogado, algo que pode durar anos após o falecimento na justiça. Então, é você deixar aquelas coisas claras, conversadas, né. Então, falar de patrimônio é falar de cuidado com a família, é falar de amor, né, é amar. Eu queria saber de vocês isso agora. Vocês concordam que dessa necessidade de conversar sobre questões patrimoniais e financeiras e quando? Quando deve ser esse momento correto de conversar com a família, de buscar um profissional, tanto na situação do planejamento sucessório como do patrimonial? Eh, Carol, eu acho que o planejamento patrimonial e sucessório, ele perpassa desde o início, como você falou, às vezes de um casamento que a gente já observa um pacto, antinupcial, que a gente vai acordar ali entre o casal como que vai ser essa separação de bens, e aí vai decorrer na vida do casal, dos filhos. E eu hoje citei um exemplo, há 2 anos atrás eu quebrei meu tornozelo. Eu fiquei operada, e eu não podia entrar dentro de casa, porque minha casa não tinha elevador. Eu fiquei um mês na casa da minha mãe. E eu precisei ligar para minha mãe e falar: "Mãe, vai na segunda gaveta do meu guarda-roupa e pegue tal e tal coisa". E eu sempre falo que a primeira questão do planejamento patrimonial e sucessório é organização. Então, para se organizar, qualquer momento é bem-vindo. Foi como o Suane falou, muitas vezes a gente tem questões imobiliárias que precisam ser organizadas. E se a gente tem tempo, antes de um inventário, por exemplo, você pode fazer isso com calma, você pode se planejar financeiramente, porque muitas vezes não é barato, muitas vezes envolve impostos, taxas cartorárias. Então, a pessoa ela pode fazer isso ao longo do tempo, ela não precisa fazer no impulso. Então, o quanto antes ela se preocupar com isso, melhor, porque a organização sempre vai fazer bem. E no caso sucessório, por exemplo, falece alguém querido daquela família, ou seja, todo mundo está num momento de extrema fragilidade, ter que lidar com documentação, burocracia, pagamento, às vezes não tem como pagar aquelas despesas, né, sem vender o patrimônio, enfim, é algo que é muito difícil, né, e muito demorado. Eu mesma tenho inventário aqui desde 2013. Olha isso. Eu já peguei um inventário que tinha 30 anos. Nossa, Quando eu peguei, tinha 30 anos, ainda ficou. já estava correndo. Eu gosto completando o que o Ludmilla falou, eu gosto muito de uma teoria que fala assim: "O melhor momento é agora". Porque se você não fez ontem, não dá mais tempo de voltar atrás. Perfeito. Deixar para amanhã é enfrentar uma legislação que você não sabe o que vai acontecer, é uma morte iminente, porque para morrer basta estar vivo, tá. Então agora que você está lúcido, que você não está doente, que você consegue ter ingerência e domínio do que você está fazendo, você pode ter poder decisório efetivamente, de dizer assim: "Ah, eu vou deixar para meu filho, eu vou vender tudo, eu vou curtir". Tudo isso é possível quando você tem plena consciência do que você está fazendo. E trazendo o começo da sua fala, cara, que eu achei bem interessante, é sobre negócios, né, sobre amor, tanto amigos, amigos, negócios à parte, a mesma lógica, família, família, dinheiro tem que estar à parte. Porque se eu te amo, pouco me importa o quanto você tem na conta bancária. E as pessoas estão mais preocupadas quando estão casando em comunhar, né, em agregar. E se tá tudo bem, porque a gente não coloca, eu já vivenciei casos de planejamento, a gente tá fazendo, testamento ou um acordo de sócios dentro de uma holding, e a gente coloca uma cláusula de efeito moral, que é a cláusula de obrigação de casamento na separação total de bens. E isso já foi polêmica em vários casos. Porque ou o pai: "Ah, eu não vou interferir, como é que meu filho vai casar?". Ou o filho: "Não, eu não aceito, eu quero casar em comunhão parcial ou universal de bens". Teve até polêmica recente, né, como é o nome do casal famoso que casou em comunhão universal, Thiago Negreiros, e a Mayra deu um super rebuliço no meio jurídico também, porque: "Ah, vamos optar pela comunhão universal".
Depende do que você quer, qual é o seu Que era padrão, né, até pouco tempo, é vamos até dizer. 77? 77. Então a gente precisa entender que você precisa colocar na mesa. Tira o bode da sala, gente, tira as coisas do armário, discute. A gente tem que parar de ter medo de falar de morte, e eu tenho medo de morrer, tá? Quando fala morrer, mas eu trabalho com isso, eu tenho que lidar com isso. E de dinheiro, porque o brasileiro não fala nem de morte, nem de dinheiro. Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui fazer reuniões com o cliente, eu falava assim: "Não, quando o senhor vier", quando eu ficava procurando a palavra, traduzindo a palavra. "Quando você vier a faltar, quando você não estiver mais presente". Hoje eu já consigo gerar quando falecer, mas normalmente eu tento amenizar, principalmente quando é a própria pessoa. Como é que não, é, morrer, não é legal. Já leva um susto. Quando você não estiver mais aqui entre nós, quando não estiver mais presente, para tentar dar uma leveza no negócio. Mas eu me lembro que eu fiquei assim, procurando a palavra e fui para lá, fui para cá, porque não é um assunto confortável de qualquer forma, pela nossa cultura, né. Exatamente. E a pandemia eu acho que avançou muito esse cenário, né, gente. A gente talvez, eu que eu me lembre, assim, a primeira vez que eu vi pessoas morrendo, pessoas conhecidas da nossa idade, assim, ou até mais novas, morrendo repentinamente. E aí a gente começou a se dar conta que a gente precisa planejar, a gente precisa organizar, porque é a única certeza que a gente tem na vida, né, é a morte. Então é preciso esse planejamento, porque a gente viu vários casos durante a pandemia de pessoas que morreram sem planejamento nenhum. E para a gente começar, uma nova discussão, e eu quero ouvir de vocês as possibilidades, já partindo um pouco pra prática, olha um caso que um inventário bem antigo que a gente tem aqui no escritório, que são 8 herdeiros, 8 filhos. Uma das filhas, que é muito comum. Uma situação muito comum acontecer, gente. Uma das filhas parou a vida para cuidar do pai. O pai doente, anos e anos cuidando do pai, aquela situação típica que faleceu. E agora? Ela não tinha renda. Vejam a falta de planejamento como pode ser danosa no caso em concreto. Ela não tinha renda, houve uma situação de uma das contas bancárias, ela usou o dinheiro para pagar e aí veio mais confusão. E aí acabou esse dinheiro que tinha os outros valores travados, os bens, eles não tinham dinheiro nem para administrar os bens, para pagar os bens, o inventário tá correndo por quê? Porque tem um herdeiro, que é aquele que sempre deu trabalho, tem problemas com drogas, enfim, teve sempre uma relação muito conflituosa com o pai, mas agora apareceu. Agora ele é filho. Agora é filho, agora eu quero minha parte, que sem planejamento vai ser a mesma parte para todos os 8, e o pior, né, não existe nenhuma situação dela ficar resguardada, essa filha, que o pai tinha tanto carinho, tanto apreço e tanta gratidão por ter parado a vida para cuidar dele, tá numa situação de total desamparo. Deixa eu contar uma coisa que tem a ver com isso. Eu vivi uma situação com o cliente que eu nunca tinha ouvido. Talvez já tivesse acontecido. Eles chegaram antes do pai falecer. Não me recordo se a mãe já era falecida. Acredito que a mãe já era. Só tem um pai. E são 6 irmãos, 6 filhos. E aí a gente queria fazer um planejamento, tal, mas ele queria primeiro entender. Ele é super metódico, então ele não conta. Ele nem chegou a pedir um estudo. Ele queria entender, pagou consultoria para entender, para depois saber o que ia fazer. Acabou que não fez, o pai morreu sem foi pro inventário normal. Mas olha o que eles faziam, exatamente uma situação dessa, um filho cuidava, os outros custeavam, porque nem todos tinham a mesma condição financeira. E faz o quê? Eles faziam contratos de mútuo, empréstimos. Hum. Então, todos os empréstimos eram vinculados já à sucessão, estavam lá previstos que na abertura da sucessão, né, na morte do pai, iam fazer o abatimento nos empréstimos para depois dividir o patrimônio entre os filhos. Ou seja, você nós 3 aqui, né, vou falar de outro jeito, quem está ouvindo pode não ter entendido como funcionou. Eu emprestei para o meu pai sobreviver 100.000, a Carol 50, a Lud 10. Na hora que o meu pai morrer, eu devolvo meus 100, os seus 50, os 10 dela, depois divide. Ou seja, cuidar do pai não era ato de amor. Eles separaram o amor pelo pai do custo Não de deixe de amar de forma alguma, gente, preciso sobreviver. e assim, sem orientação jurídica, foram assim, todos são instruídos, tá, engenheiro, a outra é psicóloga, enfim, cada um tem mas eu achei interessante que eles já vieram com tudo pronto.
o imposto de renda bonitinho. Importante, quem faz planejamento patrimonial tem que olhar o imposto de renda das pessoas, de quem doa e de quem recebe. Tudo bonitinho lá. Doei, meu pai recebeu, aí tinha a que cuidava, que não tinha dinheiro. Uhum. E aí ele não fez, no final vai dividir igual, só vai abater os empréstimos. Mas foi uma saída estratégica que eles acharam, Sim, para uma situação parecida com essa, né. exatamente. Bem interessante. E, por exemplo, é uma questão que você já trouxe aí na sua fala algumas vezes, a questão da pessoa não ter dinheiro para custear o inventário, porque algumas soluções ainda vão ter inventário. Se a família se planeja, ela pode ter algumas soluções de seguro, por exemplo, que não fica o dinheiro, tem uma liquidez imediata, né? Você apresenta os documentos e a família recebe aquele dinheiro, seja para uma viúva sobreviver, porque às vezes a viúva não trabalhava, seja para uma filha que dedicou para cuidar do pai, seja para pagar esses impostos, esses custos de inventário. Então, é importante de ter soluções também que deem dinheiro fácil, rápido, obrigada, rápido para essas pessoas. Perfeito. O seguro é uma excelente ferramenta de planejamento, Sim, né. sim. Inclusive que muitas vezes, hoje já tem uma tese consolidada, né, que alguns tipos de seguro, aliás, de previdência privada, a gente não paga o imposto, né, ali no inventário, então também é uma solução boa por causa disso. Está sendo discutido, né, vai e volta. Teve a decisão recente, mas já voltou para discutir de novo se VGBL ou PGBL vai pagar ou não vai pagar. Tá na reforma, né, mas a É, na neste momento tá suspenso, né, vamos ver o que que vem com a reforma, como o Sônia falou, a gente tá no momento mais uma vez de transição, né, aí é um momento de fazer. Se era agora, agora é mais agora ainda, até dezembro, até dezembro, porque vai ampliar imposto, que hoje na pessoa física a gente paga ali o limite de 27,5%, pode chegar a 35%. Vai tributar a renda da pessoa. Ah, vai tributar dividendo. Não vai tributar dividendo. Se alguém falar: "O que é dividendo?", o que a pessoa recebe da empresa, não vai tributar dividendo. A reforma não fala de tributação de dividendo. Todo mundo fica repetindo essa coisa. O que a reforma vai fazer é tributar na pessoa física, o que você recebe, você vai tributar 2 vezes. Então, vai gerar celeuma, vai gerar discussão até pacificar. Mas o que que a gente precisa com isso? Entender que se a gente fizer agora, a gente consegue ainda se movimentar, pagando uma alíquota, né, um imposto menor. A gente ainda tem algumas movimentos aqui no DF, São Paulo, positivas de conseguir usar valores declarados no imposto de renda sem ter avaliação de mercado, que favorece a falta de liquidez, que é o que o Lud está falando, que é a falta de dinheiro no bolso. Porque a gente vê patrimônios Mi ou Bi, a gente tem um caso que a gente está acompanhando, é tudo Bi, tudo muito. Aí você vai olhar, não tem um imóvel livre, nossa. não tem dinheiro na conta. Como é que você chega a ser algo inacreditável? Como é que uma pessoa tem 1,5 bilhão e não tem R$ 1 na conta? Nossa. Como é? Essa família tem que sobreviver, tem que bancar os negócios. E tá travado, não pode fazer nada porque tá no inventário. Tá no inventário. Isso me despertou uma coisa, já aproveitando da sua especialidade na área empresarial, eu estava conversando, acho que tem umas 2 semanas, com uma colega que é corretora de seguros e falando da importância do seguro para esse planejamento, e ela citou um seguro muito interessante que é relacionado à empresa, as cotas, né, porque aí o sócio falece, e aí? É o seguro patrimonial ou empresarial É. dentro da empresa. Então a gente pode fazer vinculado a um acordo de sócios, que é o ideal, não deixar ele solto, contratar a apólice sozinha, sempre vincular a previsão no acordo de sócios, onde todos estão vinculados, todos estão obrigados a cumprir aquele combinado. Mas qual é a grande vantagem do seguro? A mesma situação do inventário, porque muitas vezes a empresa tem lá um patrimônio, você abre o capital social lá, 10 milhões, mas não tem caixa, não tem dinheiro na gaveta para pagar. E aí o que que faz? Muitas vezes o sócio não consegue sair, ou sai no papel, mas fica com a pendência eterna, ou os outros sócios têm que pagar, comprar a cota dele, ou a terceira opção, tem que vender para terceiros. E muitas vezes a gente não quer um terceiro envolvido naquele negócio. Por quê? 95% das nossas empresas são o quê? Limitadas. SA no Brasil é minoria. Você não quer uma pessoa que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. 75% familiares. São empresas familiares. 75% das empresas são. Tem 2 estudos, tem 2 estudos, só até vou corrigir para fazer: "Ah, é 90". Tem alguns que dizem que é 90%, outros que dizem que é 75%, mas vamos botar na média 80, 85% aí de empresas familiares do Brasil. E aí, pegando um gancho do que o senhor está falando, a importância do planejamento para o empresário também,
como ela está falando do acordo de sócios, porque muitas vezes o que que pode acontecer? Além de ter que pagar os haveres, né, que é esse valor, se não tiver previsto como ocorre essa sucessão, ou vai ter que pagar, ou muitas vezes vai poder entrar, por exemplo, o filho. Você quer o filho do seu sócio como sócio? A esposa. Você quer a esposa? Porque às vezes você tinha afeição com aquela pessoa. E aí já a pessoa tinha a expertise, né, daquele negócio. E aí você vai ter que aceitar. Então, o combinado não sai caro, né? Faça acordos em tempos de paz. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Porque enquanto a gente está na paz, é fácil a gente conversar. Perfeito. E voltando um pouquinho naquele caso que eu comentei para vocês, como diz minha colega Inês, é morta a situação há muitos anos na justiça, vai continuar por muitos anos. Mas e se esse pai tivesse planejado melhor, né? Uma forma de proteger essa filha que está desamparada nos cuidados, passou todos esses anos fora do mercado de trabalho. Houve até uma tentativa de pensão por morte, mas é muito mais difícil, né, quando a gente entra nessa esfera administrativa, ele era servidor público. E uma situação que imóveis e que não tem dinheiro para pagar, que uma possível venda vai demorar e precisa dessa autorização judicial. E eu me pergunto, nesse caso no concreto, que inclusive a gente tentou fazer, juntar todos os herdeiros, tentar gostosar, não sei só, mas não tem a menor possibilidade mesmo, lá é briga. Então, essa cuidadora, e aí uma coisa interessante do PL 4 de 2025, que é o projeto de reforma do Código Civil que está tramitando no Senado, eu lembro de uma questão interessante, que é a possibilidade de adiantamento da herança daquele herdeiro cuidador. Agora, a gente está no início da tramitação, a gente não sabe quando, nem de que forma, esse texto vai passar. Eu achei uma possibilidade interessante, mas, por enquanto, que não tem nada que resguarde, o que vocês sugeririam para essa pessoa que quer resguardar aquele filho que largou a vida para cuidar dele, né? Como resguardar? Como proteger essa pessoa? Ó, nós temos algumas possibilidades. O próprio seguro, como a gente falou, um seguro de vida destinado para essa filha. Nós teremos uma possibilidade do testamento, né? Porque, como sabemos hoje, a legislação, metade a gente tem um rol de pessoas que têm que receber a herança da pessoa. Outra metade a pessoa pode deixar para quem ela quiser, eu brinco, até para o vizinho. Então, se ela quiser deixar uma parte maior da herança para essa filha que foi cuidadora, um imóvel, por exemplo, o imóvel que ele residia para essa filha, uma parte em dinheiro, isso é possível. Uma doação direta em parte, então a gente fazer adiantamento da legítima, que é essa parte, né, que tem um direcionamento específico, então a gente poderia fazer uma doação direta com usufruto para esse pai, ainda que em adiantamento de legítima. Lá na frente vai ter que chamar para fazer a conta? Vai precisar computar no todo? Vai, mas a gente consegue resguardar que ficou para ela. E existe uma decisão que é bem icônica, eu precisei estudar muito ela, foi bem difícil, porque era de 77, que era um caso muito parecido com que envolvia várias doações. E sempre acontece, a gente estava discutindo acho que semana passada, não foi, Eude? Sobre uma sequência de doações. A gente pode fazer uma sequência, eu tô contigo. Uma sequência de doações. Uma sequência de doações. O que que acontece? Ah, mas lá na frente não vai ter mais nada. Ok, gente. Mas eu preciso. Hoje, o que que a lei fala? O que que a jurisprudência fala, né? Que são as decisões dos tribunais. Que a gente precisa olhar o patrimônio no momento do ato de liberalidade. Eu não gosto muito dessas palavras jurídicas, não, mas nesse momento, só para a gente entender. Ou seja, no momento que eu faço a doação, que eu tiro do meu imposto de renda e jogo para o meu filho ou de quem quer que seja, eu vou computar o ato ali. Se eu tenho 100 hoje, eu posso doar 50. Se daqui a um tempo eu decidir, eu não vou computar em cima de 100, eu vou computar em cima de 50. Se daqui a algum tempo eu fizer de novo, eu vou computar em cima de 25. E isso teve essa decisão, que foi de um caso de Pernambuco, de 77. Sônia, por que você tá falando desse caso? Esse caso para mim é icônico, não teve outro julgamento igual no STF até hoje. E aí eu acabei acompanhando um caso que eu acredito que talvez chegue, só que ele ainda tá lá discutindo, justamente porque um patrimônio milionário foi distribuído para os herdeiros numa holding em 1980, mais ou menos, 85. E aí quando eu entrei para analisar, óbvio, 85 eu não fazia holding, mas eu pude trabalhar nessa holding mais ou menos 2010, 2011. E aí você vê que a gente desfez e refez essa estrutura algumas vezes, por quê? Feita a doação, a gente não pode voltar atrás, isso é um ponto importante. Então, se porventura você usou holding e você quer redistribuir ou mudar a lógica, tem como. Você desfaz toda a operação e refaz, paga todos os impostos de novo. Então, tem que ter isso muito claro. E aí ele fez, distribuiu por 5, não lembro se são 5 ou 6 filhos que ele tinha no casamento.
tudo certo, lá em 1980. Só que ele teve um caso fora do casamento, e na época os filhos do casamento tinham em torno de 50, 60 anos, e esse filho fora tinha 21. E ele deixou um VGBL de 30 milhões para esse filho fora do casamento. Sabe o que o filho falou? Eu quero 30 milhões. Eu acho que eram 5 filhos. Eu quero o meu 1/6 de 200 bilhões. E você faz o quê? Então a gente se vê o tempo inteiro com situações como essa. Eu perdi todo o raciocínio, que eu me empolguei de lembrar do caso, mas falando de como doar. Então ele poderia ter organizado, já lembrei, falando de legítima. A gente tinha lá a doação, ele doou tudo. Ele ficou com alguma coisinha no imposto de renda dele para fazer um inventário ainda? Sempre não vai fazer inventário? Não, no caso do Sim, inventário. desse também que é um deles. Então, tipo, no caso, a gente pode fazer uma holding para poder salvar aí a parte da filha cuidadora. Por quê? Porque eu tenho que organizar de forma que os filhos que não foram beneficiados não travem, não questionem. Porque esse caso que eu falei está sendo discutido até hoje. Eu saí dele em 2013, quando eu voltei, 2016, quando eu voltei para a Bahia. E ele ainda continua tramitando. Porque não é sobre o dinheiro, às vezes, é sobre a sensação de pertencimento. Perfeito. E é triste, né, porque não sei a idade dessa filha, também não vem ao caso, mas às vezes a filha vai passar por uma situação difícil, às vezes se já tiver de mais idade, às vezes vai vir a falecer e não vai ver o fruto do inventário. Porque quando se depende do judiciário, embora o judiciário do DF seja ágil, quando vai, né, protelando a briga vai se arrastando por anos. E o patrimônio preso, muitas vezes se degradando. Gente, é tanto assunto que vai vindo. Tu vem trazendo um monte de coisa na chave dessa? Eu trazer mais soluções para complicar essa situação. Que eu até esqueci de mencionar. E, gente, é tão comum. Eu não sei vocês, me contem na prática de vocês, mas eu vejo tanto acontecer. A utilização, aliás, a gestão financeira, esse filho cuidador, essa filha cuidadora, por meio de procuração. E é aí que o negócio complica. Às vezes até existe ali um fundamento para uma curatela, né, para fazer a coisa certinha, né, prestar contas para o Ministério Público, mas a dinâmica ali é a facilidade, a pessoa acaba fazendo tantas coisas por procuração e aí depois falece e vem o problema, né, por conta da obrigatoriedade de prestação de contas, me corrija se eu estiver errada, dos últimos 10 anos, né, no caso de procuração, que passa essa legitimidade para os herdeiros, segundo o entendimento do STJ, e eles podem exigir essa prestação de contas da procuração por até 10 anos após o falecimento. E aí a coisa vira uma bola de neve, né, vai demorar mais ainda que você falou, vai morrendo outros inteiros, vão acumulando os problemas, o litígio fica cada vez maior, o inventário tramita cada vez mais lento, os bens às vezes se deteriorando, isso tudo por uma falta de planejamento. Eu quero que vocês comentem esse caso, mas já puxando uma outra pergunta. A doutora Suane me comentou uma coisa que me chamou a atenção para algo que eu até estou conversando aqui no escritório outro dia, que é a necessidade, esse acompanhamento do planejamento. A gente teve recentemente uma decisão de inconstitucionalidade da diferença que existe entre a convivente, a companheira e o companheiro do cônjuge no direito sucessório, né? Existia uma assimetria nos direitos hereditários na pessoa que estava em situação de união estável e a pessoa casada. E recentemente nós tivemos uma decisão declarando a inconstitucionalidade dessas diferenças, 1790 do Código, que mudou totalmente o direito sucessório no Brasil. Ou seja, aqueles planejamentos que utilizavam a legislação que foi declarada inconstitucional tiveram que ser todos revistos. Isso aí eu chamo atenção para 2 pontos. A necessidade do profissional estudar, né, gente? E estudar, estar atualizado para ter essa responsabilidade de informação para o cliente, acompanhar os tribunais, não só a mudança legislativa, e esse acompanhamento. Como é que vocês fazem na prática de vocês? Realmente é necessário esse acompanhamento de planejamento, porque as coisas podem mudar, a situação dos bens, como a doutora Sônia deu um exemplo aqui, pode mudar, e a própria legislação e entendimento jurisprudencial. Nesses quase 20 anos fazendo isso, eu já passei por várias situações dessa. Não acompanhei. Era igual, a união estável, não era igual. Aí vinha a Nancy vinha e porrada em cima da gente, aí muda de novo, muda daqui. Faz o testamento, não deixa o testamento. Então, voltando para o começo da nossa conversa, lembra que holding não é a solução. Holding é uma ferramenta. Então, muitas vezes a gente vai fazer a holding, mas vai usar as outras ferramentas em conjunto. Porque se algo mudar e eu não puder ajustar isso aqui, eu tenho outras ferramentas para poder fazer valer a minha vontade. Posso usar um testamento em conjunto.
todo o planejamento patrimonial e sucessório que a gente faz lá no escritório, que a gente faz, eu e o Lud também, a gente tem o de fazer um termo, eu chamo de termo de acordo e compromisso. O nome é um contrato particular, onde todos os envolvidos assinam, para fazer claro qual foi o passo a passo que aquela família decidiu para passar os bens ou não passar. Porque se alguma coisa der errado legislativamente ou no judiciário, eu tenho um documento interpartes, né, que vale para eles, assinado por todos. Eu digo, não assina pelo Gov, vai no cartório ainda, modelo antigo, reconhece firma para não ter nenhum questionamento sobre a validade do documento. E em cima disso você tem lá, você pode questionar. Ó, irmão, não, você concordou aqui. A vontade do nosso pai, da nossa mãe era essa aqui. Então, a lei muda, mas a vontade está lá expressa. Então, ainda que eu tenha a questão de estar fazendo o acompanhamento, eu tenho um documento que me respalda de mudar. Segundo, tem estratégias. Já aconteceu comigo no meio de um planejamento, uma pessoa morrer. E aí? O filho estava preocupado que a mãe que tem Alzheimer ia falecer. E aí, quem faleceu de Covid? O pai, que eu tinha feito reunião, fortão lá. E aí, ele me ligou um dia. Me ligaram do hospital, pediram para eu ir me despedir do meu pai. Aí eu falei: "Espera, tá muito mal?" "Parece que tá, Sônia." Eu falei. Aí eu não posso contar toda a estratégia, sabe, mas tem uns detalhes que não dá para contar, porque tem coisas que as juntas comerciais pegam no nosso pé, mas dá para fazer, que a gente consegue resguardar a data. Uhum. E aí isso muda o jogo. Se eu tivesse feito o protocolo no dia que ele faleceu, eu tinha que inventariar. Dá para não evitar o inventário. Por quê? Porque estava tudo planejado, tudo organizado, só que estava esperando algumas etapas necessárias. Então a gente precisa enxergar esse todo. Lá no escritório, toda a road que a gente atua, na maioria das vezes, porque testamento, normalmente, fora um caso como esse, a gente não precisa mudar tanto, a não ser que a pessoa mude de vontade. A gente faz um contato com o cliente uma vez por ano. Porque já aconteceu, sabe o quê? Do contador, aqui não é falando mal dos contadores não, mas porque eles usam o modelo da junta. Aí o cliente fala: "Não, muda de endereço", não precisa nem ligar para o advogado, que é só o endereço. Aí o contador faz a mudança de endereço, só que aí ele pega todo o contrato construído pelo advogado no planejamento e substitui por um contrato padrão da junta. E aí o planejamento virou zero, gente. Todas as cláusulas de barreira, cláusulas protetivas, previsão de herdeiro, previsão de não entrar o herdeiro, tudo de falou, tudo isso vai por água abaixo. Então aí de vez em quando eu tenho que olhar. Me manda a sua última alteração que não é a que eu tenho. Quando eu vou olhar, olha, 6 no modelo da junta, a gente tem que voltar. É o planejamento sucessório, como a gente falou na sua outra pergunta, que ele é qual o momento, né, e aí a gente falou que o momento é agora, o momento é o quanto antes, ele exige esse acompanhamento da vida do cliente. Ou por mudanças legislativas, ou por mudanças na situação familiar, se ele casa, se ele descasa, se por acaso tem mais filhos, se ele tem filhos fora da relação convencional, né, então isso precisa ser atualizado no planejamento. Não adianta ele fazer um planejamento estanque ali, como a Sônia estava falando. Então vocês acham importante o advogado, deixar claro isso no atendimento, às vezes até no instrumento contratual, né, essa necessidade, essa responsabilidade, perante o contexto atual daquele planejamento e a necessidade de ter uma reavaliação periódica. E aí a importância que você está falando também da atualização do profissional, né. F5, do F5, a sala de congressos, os congressos do IBDFAM, ter contato com colegas que são bons no que atuam, que são excelentes técnicos, porque é assim que a gente consegue se atualizar. É assim que a gente consegue descobrir novas estratégias, discutindo casos. É fundamental, porque senão realmente a gente não consegue oferecer qualidade para esse cliente. Tem que tirar um pouquinho do ego, né, nossa profissão tem muito isso. Eu já ouvi de colegas: "Não, não preciso, eu faço isso há X tempo. Sempre vou certo, sempre foi assim." Gente, você pode ser incrível e de fato isso não vai desconfigurar a sua qualificação, mas tem alguém que fez alguma coisa que você não fez, alguém que viveu ou experienciou alguma coisa que pode agregar ao seu caso. Eu vim para cá, para Brasília, com uma série de compromissos, e aí casou que estava tendo um congresso, está tendo, né, um congresso de direito empresarial. E aí eu tô com um caso em São Paulo, que a gente está discutindo, porque eles não têm dinheiro, mais uma vez, não têm liquidez. E tem patrimônio de uns 30 milhões. E aí o professor falou: "Ó, São Paulo voltou atrás na decisão sobre
a base de cálculo do TCMD, né, que é o imposto que a gente paga para transferir da pessoa, né, do doador para o donatário ou do falecido para os herdeiros. Falei: "Opa, eu estava discutindo isso ontem, então vou olhar essa decisão". Por mais que você faça aquele trabalho, atue naquela área há 10, 20 anos, sempre vai ter algo para olhar com mais atenção. Ludmilla e eu, a gente tem muito esse desculpa, mas tem muito isso, a gente vê no Instagram alguma coisa, vamos olhar, falei: "Não, esquece, esquece". Tá o tempo todo, né? Até porque, assim, até para o nosso ouvinte entender, né, esses impostos, eles não é uma lei geral para o Brasil inteiro. Cada estado tem uma forma de cobrar esse imposto diferente, tem um valor, uma alíquota diferente, tem imposto que é municipal, né, o caso do TBI. Então, assim, a gente ter contato com os colegas dos outros estados, inclusive, facilita a nossa vida, porque ele está lá na vivência do dia a dia daquele estado. Então ele sabe a lei, ele sabe a alíquota, isso só traz benefícios para o cliente. Até porque tem casos de imóveis em estados diferentes, né? Que a gente tem que lidar com várias legislações diferentes. Esse é um ponto que vai pegar no pé da gente depois da reforma, porque hoje, qual é o lugar que a gente paga o imposto, o ITCMD? No domicílio do falecido, do doador. E a reforma propõe que seja recolhido no estado Cada um. de local de cada imóvel. E aí, como é que vai ficar esse negócio? Que confusão que vai dar, tá vendo? Vocês estão tentando devolver, pulverizar a arrecadação por conta do IVA, né, do ICMS, do IBS, que vão juntar a parte do PIS/COFINS. Então, como a gente precisa lidar, quem faz hoje no planejamento, precisa entender a parte empresarial o tempo inteiro, porque a gente tira de um lado para ganhar do outro ou perde dos dois, né. Então tem que ter muito cuidado, saber se vale a pena de fato colocar alguma coisa, porque Aí só complementando, que é uma coisa que eu estava estudando recentemente da questão da reforma, que hoje muitas vezes ainda se compensa, não estou falando que é uma regra, tá, colocar imóveis dentro da hold por questão do imposto, se é uma pessoa que tenha muitos imóveis para alugar. Mas, isso também talvez seja mitigado, porque na pessoa física também vai se cobrar o imposto, que é o IVA, né, que também é o CBS, com isso então assim, e aí eles querem estabelecer uma lógica de, Jesus, esqueci a palavra. De compensação. Então, assim, vai mudar isso também, então tem que realmente tem que acompanhar. tem que acompanhar. Vai mudar muita coisa, né? Vai. Muita coisa aí para ser estudada. Os profissionais têm que estar atentos à reforma. E agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a pessoa que está nos assistindo, tá, mas vocês estão falando aí várias opções e tudo, eu só tenho um carrinho, eu só tenho um apartamentinho, ou eu sou muito jovem. O que eu quero perguntar para vocês agora é: quando que é cabível esse planejamento, né? Quando que eu posso fazer esse planejamento? Qual que é o momento ideal para se fazer esse planejamento? E quem vocês indicam que seja feito esse planejamento? Quer que eu responda? Ó, depende, a palavra que o cliente mais odeia. E só uma complementação, nos 2 casos, tá? Na pessoa física e na empresarial. Vamos lá, vamos olhar o contexto como um todo. Não existe um patrimônio mínimo, que diz: "Ah, tem que ter 1 milhão, tem que ter 10 milhões, tem que ter 5 imóveis", não, depende do primeiro, por que que você está fazendo um planejamento? É a primeira pergunta, né, o que você tem que fazer para o cliente. Você está fazendo para reduzir imposto? Você está fazendo para evitar conflito da sua família? Você está fazendo porque você quer, na sua morte, deixar definido que fulano vai receber tal coisa, ciclano tal coisa? É fazer porque você quer que aquele bem permaneça dentro da sua família? É. Ou você quer beneficiar um mais do que o O objetivo é primordial. Entender que tipo de bens essa pessoa tem. Porque a gente tem 2 vertentes de planejamento patrimonial e acessório: do empresário, que tem empresas e imóveis, e do patrimonialista, como eu gosto de chamar, é uma pessoa física que não é empresária, mas principalmente as pessoas que têm aí 50 anos para mais, tinha muito a característica de agregar patrimônio no Brasil, né, a pessoa tinha que ter casa, porque tinha medo de perder o dinheiro, né, era tanta coisa que já aconteceu nesse país, de levar dinheiro da poupança, então as pessoas têm medo, e principalmente os mais velhos, então eles têm muitos imóveis, eu já fiz holding com 90 imóveis. 90. E eles não têm noção, gente, a pessoa: "Não, eu só tenho 7". Aí eu: "7, lista aí pra mim, você quer fazenda, não sei o quê". Aí eu: "Vamos lá, vamos pegar as matrículas", digito 7, viravam 35. no Porque o cliente não entende, né, que o imóvel não é o lugar que ele chama de imóvel, é o documento, então foram vários pedacinhos agregados. Então, precisa entender qual é a finalidade dele fazer o patrimônio, a patrimonial, o planejamento patrimonial, no caso, e entender se tem empresa ou se não tem,
se esse planejamento vai envolver só os imóveis ou os imóveis e a empresa, porque às vezes ele quer mexer nos imóveis, organizar, segregar, mas ele não quer mexer na empresa. Por quê? Brasileiro ama o Simples Nacional. Eu já ouvi tanta coisa. Não, faz o que quiser, mas não tira a minha empresa do Simples, você está pagando mais imposto. Mas o contador só me cobra X. Eu digo, tá, tu economiza no contador e paga o imposto. Mas o amor, eu brinco com amor ao Simples. Eu não aguento. E aí, às vezes, você precisa entender o que esse cliente quer fazer. Às vezes ele vai mexer no patrimônio para proteger, porque a empresa está com problema. Às vezes a gente vai organizar esse patrimônio, porque antes que chegue na pessoa física, porque se a gente tem uma dívida da empresa, os sócios respondem indiretamente, lá em cima respondem, mas pela regra só deveria responder se tiver confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que está previsto na lei. Exceto no tributário, no trabalhista, que primeiro pega o dinheiro, depois pergunta de quem é. A gente deveria seguir essa regra, certo? Certo. Então a gente tem muitas patrimoniais que são feitas, muitos planejamentos também, para poder resguardar o patrimônio da família de um problema empresarial. Então, entendendo esse contexto, vamos precisar, vamos fazer um testamento ou vamos fazer uma hold. Pode ser de um imóvel só. Óbvio, você tem um carro só, vale a pena fazer? Não vale, gente. Eu tenho 10 milhões de reais, vale a pena fazer? Hoje, no cenário tributário e econômico do Brasil, não. É mais vantagem você ter dinheiro organizado na pessoa física do que na pessoa jurídica. Eu não sou especialista Vale na a pena fazer holding, talvez, né? A PJ, mas vale a pena fazer o planejamento patrimonial. Isso não vai se colocar na hold. Aí você tem que fazer o quê? Pensar no planejamento, fazer um VGBL, fazer seguro, destinar. Porque se deixar na poupança, vai inventariar, você vai pagar imposto em cima do dinheiro. Isso é uma coisa interessante, Sônia, que você falou, que a cultura das nossas gerações antecedentes, a nossa ancestralidade era mais de ter um imóvel, né, de ter que ter pelo menos Ter a um casa imóvel, própria. a casa própria, o sonho da casa própria, né, de deixar para os filhos a casa, enfim. E a gente vê hoje que essas novas gerações gostam de administrar dinheiro, né, estão se qualificando para administração, investimentos, já sabem mexer. Os próprios bancos e aplicativos já facilitam muito. Então, para esses casos também que o bem é dinheiro, importante também fazer esse planejamento. Inclusive, eu estava até pensando aqui, no caso, por exemplo, de algumas criptomoedas, se ele não deixar a chave, se perde. Então, talvez deixar essa chave, se ele não confiar em ninguém, deixa a chave no testamento, por exemplo. Porque senão, não vai ter como acessar. Perfeito. Então, é importante sim também deixar esclarecido, inclusive para quem ele quer que de repente fique essas ações ou fique esses bens digitais, né? E aí a gente vai além, que a gente até discutiu lá no último congresso lá do IBDFAN, hoje algumas coisas que geram muita renda, redes sociais, como é que isso vai ser administrado? Ele pode também, né, pensar nisso. Deve, né? Isso. Sim. Porque é isso, estão surgindo novas formas de empresa, novas formas de colocar esse dinheiro, de fazer esse dinheiro render. Então, a gente tem que pensar nisso também. Acho que você que me falou, né, Ludi, no congresso que a gente estava, o montante de valor hoje que circula nas apostas, nas bets, assim, é algo enorme no Brasil, ou seja, é um dinheiro que está circulando aí. E que, inclusive, se a pessoa também ninguém souber, vai ficar. Porque suponhamos que a pessoa tem uma sorte absurda e ganhe. Aí o dinheiro vai ficar também preso lá na bet, que ninguém nem vai saber. Nossa. Né? O Brasil Então, a gente tem que, inclusive, estar antenado com essas novas formas. E perguntar para o cliente, inclusive, né? Você tem, porque às vezes o cliente não se atenta para te contar. Aí ele, mas precisa disso também? Precisa, olha, não é bem do senhor, da senhora. O ideal é ter um checklist, né? Eu sempre digo um checklist de perguntas básicas, porque a gente esquece aqui na conversa, a gente vai esquecendo das coisas, dos detalhes, ou eventualmente o cliente começa a falar uma coisa e no meio do caminho ele acaba engatando uma outra resposta, e você se passa se você não tiver um checklist mínimo. Isso aqui você tem esse tipo de patrimônio, a pessoa que é famosa de Instagram, de rede social, você tem, qual a sua intenção com isso? Hoje o Instagram tem lá um lugar que você pode deixar, inclusive já vinculado, não sei se vocês sabem, vinculado quem vai receber, quem vai ser responsável por administrar a sua rede social no caso de falecimento, no próprio Instagram. Não esquecendo a gente falar de planejamento. Então, independente do formato que você vai fazer de planejamento, mas é importante você sentar e pensar no assunto. Eu sou jovem, como você falou, sou jovem, sou solteiro, eu posso começar um planejamento antes de comprar. É o melhor modelo.
cliente diz que tudo é caro. Ah, não, não tem problema não, não tem problema não. Na prevenção tudo é caro. Na doença tudo é barato. Você cobra 100.000 no planejamento, o cliente vai dizer: "Ah, é caro", mas vai pagar 1.000.000 É. no inventário. E aí eu tô pensando aqui, né, são coisas que vão para além do dinheiro, né. Você quer que as pessoas tenham acesso porque hoje já tem, questões judiciais, quer que as pessoas tenham acesso às suas fotos que estão na nuvem? Você quer que a pessoa tenha acesso às suas conversas de WhatsApp? Misericórdia. Então já são coisas que você pode dispor. Você permite que alguém use uma inteligência artificial para fazer um filme com a sua imagem? Que, por exemplo, o que foi levantado na questão aí daquele com a Elis Regina, né, Regina. aquela propaganda da Kombi lá, da Volkswagen, e aí levantou muito essa discussão. Você autoriza? Então são questões que a gente já tem que também pensar de discutir com o cliente. E ninguém pensava nisso, não. Não, Em mas pensar, o mundo está totalmente desabrigado em termos de legislação, tá? Não, O PL4 tem propostas em lei de herança digital, a gente não sabe quando que isso vai ser aprovado. Então, tá aí a necessidade de planejar herança digital, né? Ou patrimônio digital. Faz parte hoje do nosso dia a dia. sim, sim. se tudo der errado, pega um rabisco, escreve e assina que pelo menos serve pra dar coisa. Porque é sua vontade, faz uma perícia grafotécnica, comprova que foi você que deixou, serve pra alguma Por favor, não estamos nós temos testemunha? ok. Aí a gente já tá indo pra uma coisa mais completa, aí é melhor contratar advogado. Mas é porque eu tive cliente que é interessante essa coisa de falar de morte, né. Ele queria fazer um testamento, mas ele não aceitava que se chamasse de testamento, porque ele dizia que se fosse o testamento ele ia morrer. Ah, não. Aí eu Até explicava, perguntou. e aí mas é isso da nossa cultura, né, a dificuldade O mesmo. mau agouro, né? Não, não, o senhor não vai morrer não. Até esses trabalhos de conscientização e como a gente falou de proximidade com o cliente, direito de família e sucessões, né, o empresarial também, porque você está muito ali na intimidade do cliente, da confiança, porque às vezes você também vai precisar perguntar, como a gente está falando de várias questões desse checklist, você tem um filho fora do casamento? Então você tem que falar para o cliente: "Olha, que você não vai ser julgado, a gente quer trabalhar junto para proteger você e sua família". Eu tenho vários casos pra contar, né. É tanto caso. A gente fez a estrutura, na época eu trabalhava em Santa Catarina. Eles tinham concessionárias, enfim, fez uma estrutura toda. Entregamos, pronta. Doação feita. Na época a gente ainda conseguia não pagar o ITCMD, porque foi antes dos cartórios, né, serem corresponsáveis, pedir lá as comprovações de TBI, enfim. Então a gente conseguia, eles ficavam esperando 5 anos pra abrir champanhe: "Ah, não paguei". Funcionava assim, a verdade. Hoje a gente não consegue mais fugir, a gente consegue evitar alguns. Tudo pronto, impostos pagos, os que tinham que ser pagos na época. Aí ele me pede uma reunião de urgência. Vai todo mundo pra reunião, não era na mesma cidade. Eu: "Não, eu esqueci de contar um detalhe". "Não, o que foi? Vendeu uma empresa, comprou uma empresa". "Não, é porque eu tive um relacionamento fora do casamento". "Ah, e aí o que aconteceu? Você quer deixar alguma coisa pra". "Não, eu tenho 2 filhos". Não era 1 não, Ai, 2 gêmeos. desmaia. A gente teve que desfazer toda a estrutura. Olha do pequenininho. Sim, ele esqueceu de deixar aqui, falar que tinha R$ 10 pra dividir. Não, gente, aí teve que desfazer tudo. Então, qual é o papel? Isso é bem o caso que o Ludmila trouxe agora, você tem que confiar, advogado, médico, contador e padre, você tem que contar lá a verdade. Por quê? Porque é a única forma que nós temos de tentar ao máximo proteger ou buscar estratégias. Eu gosto muito de dizer que a gente ganha no direito, no processo, muitas vezes não é com a legislação, não é com a parte técnica, é com a parte fática. Você pega os fatos e organiza dentro da lei, não o contrário, o pessoal quer pegar a lei e encaixar. Não dá. Não, você tem que pegar o fato para procurar qual é a lei que se adequa a você. Porque às vezes você vai para um caminho totalmente diferente, que são as famosas teses, que alguns advogados têm mais o perfil de desenvolver tese e levam para os tribunais e mudam a interpretação, mudam a lei. Então eles precisam fazer a verdade, eu tenho alguns clientes que já me contaram as coisas assim: "Ó, eu tenho um negócio pra te contar", aí me conta, eu: "Tá, e aí?". "Não, só você sabe". Eu perguntei pra ele assim, foi um senhorzinho me contou, tem uns 4 anos, antes da pandemia, 2019, tem 6 anos. Eu perguntei pra ele assim: "O que que eu faço com essa informação?". Porque eu não sei o que eu faço, até hoje eu não sei o que eu faço. Se ele morrer, ou melhor, quando ele morrer, né, porque morrer nós vamos, quando ele morrer eu faço o quê? Eu conto a informação ou eu não conto a informação? Será que é minha obrigação contar? Porque no planejamento a gente recebe muitas informações que são muito particulares. E aí? Qual é o meu limite ético?
porque ele não me deu por escrito que eu tô autorizada a contar, nem que eu não devo contar. Porque ele te contou também. Se ele me contou, eu acredito que ele quer que eu Porque tá vivo ainda, você pergunta de novo. mas ele não me diz. Mas é isso, a importância da gente sempre, trazer essa confiança também, né, que o cliente está ali num espaço seguro para ele, né. Porque é isso, falar de morte, falar de é sempre delicado, então Gosto de dinheiro, né. morte e dinheiro. Nós precisamos ou, para fazer um planejamento sucessório, como vocês falaram, é uma atuação multidisciplinar, mas o profissional da advocacia, ou ele precisa ter uma parceria principalmente quando envolve questões empresariais, ter uma parceria especialista na baixa empresarial, ou então se especializar para poder atuar, né, gente, porque a gente tem visto muitos advogados, e como a gente já viu, corretores, né, profissionais se arriscando em temas que não dominam, que não conhecem. E a tamanha responsabilidade que você tem ali na gestão do patrimônio daquela família, na orientação. Então já começa essa conversa falando, façam parcerias, né, se vocês não dominam o assunto, se não estudaram para isso, façam parcerias, porque o importante é você oferecer o melhor serviço para aquele cliente, isso vai reverberar, ele vai indicar, ele vai, uma hora aquele planejamento ele vai ser visível, né, o seu trabalho vai ser visível, e a consultoria, principalmente quando eu falo de planejamento, é uma consultoria que você precisa rever, precisa limitar, então é uma consultoria contínua. Então não é um trabalho que você entrega e pronto, é um trabalho que vai ficar visível, né, quando alguns atos forem executados ou enfim, é um trabalho que você precisa entregar com muita responsabilidade. E para isso precisa ter profissionais qualificados na sua área de domínio, por isso a importância de fazer parcerias. É preocupante quando o profissional, ele fala: "Eu faço, eu consigo, eu estudo", mas não tem a expertise que vocês estão trazendo pra gente, a experiência que vocês têm. Vejam, a reforma tributária, o tanto que o profissional vai ter que estudar, sim, tem que estudar já para oferecer os melhores caminhos para o seu cliente. Entrando um pouquinho mais na parte técnica de vocês, queria que vocês comentassem do que a gente já falou e acrescentando também, que mecanismos o planejamento oferece para proteger o patrimônio de divórcios, credores ou má gestão? Vamos lá, eu vou dar um passo até para trás. A gente tá vivendo um boom de planejamentos, ou melhor, de holdings pós-pandemia, porque pós-pandemia temos milhões de advogados fazendo holding, não é nem fazendo planejamento, tá vendo? Holding. Eu já ouvi um termo que eu fiquei, assim, desesperada, que estava fazendo a advogada faz holding express, porque o cliente chegou para mim, eu apresentei uma proposta, "mas doutora, fulana faz por", eu vou falar aqui o valor em torno que é 15.000, eu falei assim: "Mas ela faz o quê? Tudo isso?" "Não, faz tudo". Aí disse que o nome do produto é Hold Express, é tipo um fast food de hold. Então o que que a gente está acontecendo? Trazendo aí a questão da expertise, o que é o ponto principal, tanto do planejamento como um todo, seja uma doação direta, seja com hold, com doação interna, a gente tem um prazo que a gente precisa estar muito atento. São 5 anos que é o fisco tem para nos fiscalizar essa cobrança dos impostos, estadual, municipal ou federal. Se você fez uma hold pós-pandemia em 2021, eu nem vou entrar na seara que eu tenho 3 anos de fiscalização para não se eu não for recolher o ITBI, eu tenho 3 anos que eu tenho que ficar ali na quarentena, e depois eu tenho 5 anos, estou falando de 8, né. Mas se eu estou falando do recolhimento, foi recolhido do errado, com a base de cálculo errada, ou se eu não paguei o TCMD da forma que deveria ser, com alguma estratégia jurídica, recolhi hoje, eu tenho 5 anos para ser fiscalizado. Quem fez em 2021 não passou 5 anos. Como é que essa pessoa pode me garantir que o que ela fez é seguro? No mínimo, uma profissão tem que provar você que faz road há 8 anos. Ah, Sônia, ninguém começa, óbvio que começa, mas começa com as parcerias. Para evitar dar um prejuízo, porque podem dar prejuízos absurdos. Principalmente o que a gente vê muito é o prejuízo do ITIV, do ITBI, como chama aqui no DF. Porque não paga, usa o mecanismo errado, não informa o cliente que não pode vender dentro da holding, ele vende. Aí o que acontece? O cliente na cabeça dele: "Eu vendi só um, os outros 10 estão salvos". Não, quando você tem a receita preponderante, a maior parte do dinheiro que entra na empresa de origem imobiliária, você vai perder a imunidade ou isenção, ou não incidência, é o nome que o município der, de todos. E você vai pagar o imposto, mais juros e uma multa de 50% pelo mês.
E aí, como é que a gente faz? Como é que eu vou usar esse boom? Aí você abre o Instagram, que é, digamos, nossa lista, páginas amarelas, gente. Aqui tinha páginas amarelas? Ah, Tinha. era no preto, né? A página amarelas antigamente. Funcionalidade. Não, eu tenho 30. Fiz 30. É, você passa o Instagram, né? É a lista telefônica. Ah, fulano ensina holding, fulano ensina holding. Gente, holding é ferramenta, junto com os outros que a gente falou, trazendo aqui para a tua pergunta, né? Como que a gente pode proteger? É uma sequência de informações, uma sequência de atos. A holding junto com o testamento, com o seguro, que o Lud falou. E aí eu tô pensando aqui que cada público exige conhecimentos especializados, né? Sony traz essa expertise no empresarial, eu trago a expertise do direito de família e sucessões, e uma área que me interessa muito, que eu tenho estudado muito, é o agronegócio. Principalmente ali o pequeno e o médio produtor, porque, como a gente falou, 70% 75%, 80% aí, dado só para a Ásia, e muitas dessas famílias, elas têm a sua renda familiar daquela terra, né. E aí é um mercado, que tem uma legislação muito específica. Só que assim, ok, aí eu sei a parte de sucessões, a tributária que envolve sucessões, mas se eu preciso mexer com um licenciamento ambiental daquela terra, uma regularização daquela terra, eu tenho que chamar outro colega, que seja do agro, que mexa com isso. Porque se eu quiser saber de tudo, eu não vou dar conta, gente. A gente tem um limite, né? Para fazer o planejamento dele. Eu quero fazer holding. Eles chegam sempre que pedir a holding, né? Coisa, tem que usar a holding dele é diferente. E às vezes não compensa, o faturamento dele tem que ser maior, porque às vezes é melhor ficar na pessoa física, porque paga Na verdade, tem uma estratégia bem bacana para o produtor rural. Você coloca, se valer a pena para ele fazer holding, se o estudo demonstrar, você coloca a terra, né, a terra nua na holding e manter a produção rural na pessoa física. Por quê? Porque o produtor rural tem um monte de benefícios. então você tem que saber o negócio faz diferença. E só, você falou a questão do divórcio, como que o planejamento impacta no divórcio? Sônia citou um exemplo, por exemplo, quando a gente faz um acordo de sócios, né, e fala: se esse filho divorciar, os filhos têm que casar em comunhão, em separação total de bens, né, e aí como é que isso fica? Isso vai influenciar como o patrimônio da família vai sendo dividido, Uhum. né, porque um exemplo que a gente sempre cita, que é engraçado, porque às vezes o pai, ele tem a maior boa intenção, né, "Quero resguardar meus filhos", aí ele doa um bem, só que ele doa sem cláusula de proteção nenhuma. Infelizmente, um filho dele falece. Vai para quem? Suponhamos, para a nora ou para o genro. Aí o genro casa de novo. Aí é o genro chegando lá na fazenda, na outra esposa, ou na porque não tinha cláusula de proteção, porque às vezes é um instrumento que realmente parece fácil, né. Eu vou ali no cartório e dou, não preciso de advogado, eu pago o imposto, tá tudo certo, mas aí esquece desses detalhes que podem dar problemas danados, né. Essas cláusulas de proteção são bem importantes. São 4 que a gente sempre bate na tecla. Incomunicabilidade. Eu doei, o cônjuge do meu filho, do meu herdeiro, não vai comunicar. E tem um ponto, a gente tem que colocar lá que os frutos, o que vier daquele patrimônio também não vai comunicar. O que que acontece? Quando a gente tem um patrimônio crescente, pode ser uma empresa, como pode ser um bem imóvel. Se na época ele frutificou, teve benfeitorias, foi uma fazenda, Os bezerrinhos que nasciam. aí o que que acontece? Você o básico não comunica e o fruto comunica, então tem que ser expresso. Impenhorabilidade, ou seja, uma dívida do herdeiro não vai carregar aquele patrimônio. Não, a justiça, a jurisprudência, as decisões são que pega, não pega, a gente pega só o fruto, o rendimento, porque tem a cláusula. Então se der dinheiro, o dinheiro vai pegar, igual um salário, não tá isento de ser, mas como antigamente o pessoal tinha muito medo assim, né, não, não vou fazer isso não, porque senão o banco vai entrar na minha empresa", não tinha isso, que o banco entrava, virava sócio, hoje a gente consegue travar. Inalienabilidade, ou seja, enquanto o pai está vivo, a mãe está viva, ou o doador, o fundador, o patrimonialista, a gente consegue travar a venda. E Em casa, E o que é esse é um dos medos, né, de quem vai fazer o planejamento, não? vou perder o poder. Porque eles são irresponsáveis, eles vão acabar com o patrimônio e travar tudo, quem pensa nisso. E aí é justamente qual é o mecanismo do usufruto, você deixa o poder patrimonial e o poder decisório na mão dele, salvo outra dinâmica seja interessante. E para regular o que o Woody falou, a reversão. Se o filho morre, volta para o pai. Tem que estar previsto isso, senão vai chegar na fazenda com a veja. Se o profissional não tem essa expertise, assim, de analisar e consumir muitos detalhes, detalhes, gente. que fazem muita diferença. Essa consultoria é muito importante, você tá bem preparado.
porque você tem que analisar um mundo, um leque de opções, tem que analisar o caso em concreto, a situação, toda a situação de vínculos daqueles parentes, daqueles familiares, são muitas Um detalhe que me ocorreu quando você falou agora, trazendo o que o Woody trouxe. Quando você fala para o cliente que é separação total, ele acha o quê? Não, nunca o outro herda. Ah, é. E isso é um problema seríssimo que nós enfrentamos, é o maior desafio no planejamento. Não, eu tô casada de separação, ele não herda. Eu digo: "Mas se você morrer, ele herda". Não, não herda, é separação que eu escolhi. exatamente. Todo mundo pensa isso. Inclusive o argumento da doutrina, o principal que é contra o na separação de bens ser herdeiro, é justamente esse, né, a vontade não vai ser seguida no caso de falecimento. Mas hoje a nossa situação é essa. Como é que começa aqui, então organiza no Do planejamento, isso Do planejamento, mas sabe o que eu acho que talvez o legislador tenha por isso, quando se divorcia, houve ali uma vontade de apartamento. Quando alguém morre, não tem como você escolher não morrer. É uma ruptura, né? é uma ruptura que não foi escolhida, que poderia ser por outro motivo eles escolheram esse regime de bens, Exato. não sei, é uma conjectura que eu faço, sabe, que talvez por isso o legislador tenha optado por essa via de que a separação total de bens a pessoa herda. Mas fato é que herda, né, e se você não quer, não tem como, né, porque é necessário. mas a escolha de pé diminui no planejamento, e isso é uma das questões que estão sendo discutidas no projeto de reforma do Código. Tirar o cônjuge, isso, tirar o cônjuge da posição de herdeiro necessário. Até é uma das mais polêmicas, até eu falei isso. Vai facilitar o planejamento. Isso, né, vai facilitar. Eu vejo o projeto, o PL4, assim, ampliando muito a autonomia da vontade, a autonomia privada para você gerenciar o seu patrimônio, né, vejo são menores estatal, que é justo, né, gente, é patrimônio, mas de fato, Mas me preocupo com talvez a parcela da população que ainda não tem acesso a esse tipo de informação, porque se você faz para você fazer planejamento, você precisa ter informação, né. Então me preocupa um pouco, embora esteja aumentando a autonomia da vontade, com essa parcela que pode ter problemas com isso. Mas você concorda que essa parcela, em sua maioria, não casa em separação? Casa em comunhão parcial. Então, na verdade, o cônjuge Mas está resguardado com a ameação. vocês estão falando exatamente a discussão de debate hoje no direito sucessório, na reforma, exatamente esse é o argumento, a ameação, e o seu argumento que eu também falei, que eu tenho sim uma preocupação com essa eu acho que não vai passar. Eu também acho que não faz Na nossa realidade hoje, de fato, quem faz um testamento, e aí você vai para aqueles casos que o seu lado argumentam que é a exceção da exceção, né, um bem que não vai ir para ameação, né, por exemplo, um bem particular que não tem direito de habitação, sei lá, um dinheiro no colchão, uma coisa, enfim. São exceções das exceções, que não vai ter direito de habitação e que não vai ter ameaça. Mas aí se a gente vai ligar assim, direito real de habitação hoje já está sendo mitigado, né, para quem não sabe, direito real de habitação é quando um dos cônjuges morre, o outro tem direito de morar lá no imóvel até falecer, né. Só que aí, por exemplo, se for o único imóvel que deixado, já está tendo mitigação de que isso pode ser partilhado. Pense não, recente uma flexibilização do STJ de uma mulher que tinha o direito real de habitação, mas ao mesmo tempo ela tinha uma pensão por morte altíssima, né, então assim, tinha um patrimônio suficiente para alugar outro e, por outro lado, os herdeiros, porque ela era muito nova, os herdeiros não queriam usufruir de fato do bem herdado, então foi mitigado também esse caso. É sempre o depende do caso concreto. O advogado fala, gente, mas é verdade, o advogado sério ele vai falar DPA, ele precisa saber o caso concreto. Por isso que é preocupante, gente, quando vocês me falam Holding Express. A resolução. Minha cara foi a mesma que a sua, Sarah, o hold era press. E é preocupante que nesse mundo que a gente está, de inteligência artificial, de sociedade líquida, né? Que as pessoas querem a resposta em 1 minuto, as pessoas não conseguem mais ver um vídeo de 3 minutos, que é muito, né? Então, de respostas prontas, de chat GPT, que são ferramentas que eu defendo que vêm melhorar a nossa vida, tudo, mas sempre lembrando que nós somos gestores dessas ferramentas, né? As pessoas têm que ter muito cuidado com soluções mágicas. Você não tem limitação, Soluções não tem regramento de nada disso. Já aconteceu com você, do cliente mandar a petição do chat GPT para você? Revisou, gente, esse não, hein. aquele escritório talvez semanalmente. Ou então eles perguntam: "Não, eu fiz a consultoria, recebi a orientação". Aí quando você começa a apertar, você vê que a consultoria foi um chat, foi um Google da vida. Esses dias, né, eu recebi de um cliente embaixo de declaração do ChatGPT,
Aí eu passei um bom tempo explicando para ele que o ChatGPT, assim como a nossa irmã Giovana ensinou pra gente, é um golden. O golden, ele vai te amar e vai fazer o que você quer. Ele vem correndo que eles têm você, ele vai te elogiar. Se você fez uma pergunta ali direcionada, cabe um embargo de declaração dessa sentença? Me dê opções. Ele montou embargos lindos, mas aí eu explicando, né, delicadamente que não existia nenhuma opção, contradição, obscuridade e que o ChatGPT é um golden. Gostei da analogia, tem o Golden, tem uma Golden, mudou. Da saudade, minha Golden. E tem juízes na vara de família que tem 2 já que estão aplicando multa por EDs protelatórios do primeiro. E muitas vezes a melhor estratégia é não interpor os EDs, porque você tem uma sentença que você vai apelar, e os EDs às vezes você dá a chance de melhorar o argumento que está ruim, né, o fundamento, aliás, que está ruim na decisão. Então até explicar, ou seja, esses mecanismos de inteligência artificial aqui chegaram para ficar, né, gente. Quando mudou completamente, vai mudar rapidamente. Eh, aí a gente ainda tem que se preocupar muito com soluções mágicas e rápidas. Nesse universo de planejamento, que são questões que envolvem famílias, envolvem relações afetivas, envolvem patrimônio, envolvem histórias, envolvem sentimentos. E aí o ponto que eu queria puxar com vocês é justamente esse, que desafio, né? Porque o caso que eu contei pra vocês era tanto sentimento ali envolvido, gente, a gente vê que tem situação ali que a pessoa tem mágoa de infância, e o pai privilegiou e agora tá querendo privilegiar o outro, enfim. Como é que vocês lidam com isso, assim, com, eh, lidar com essas informações? Vamos supor que alguém quer fazer um planejamento para beneficiar de forma diferente herdeiros que estão ali, que têm as dores, que têm as mágoas e tudo. Como é que vocês orientam clientes nesse sentido? Vocês têm os profissionais que auxiliam vocês na construção desse diálogo? Porque o mais fácil é deixar pra lá. Eu vou morrer, eu vou estar aqui, já ouvi um peido. Já ouvi quando eu morrer, meus filhos resolvem. Fácil, vocês se virem, eu não vou estar aqui, é a solução mais fácil, mas quem ama cuida. Quem já não se preocupa, como a gente começou a nossa conversa. Como é que vocês lidam com essa orientação do cliente? Eu acho que uma questão importante é o cliente tomar uma decisão consciente. Então, a gente investigar com esse cliente por que que ele está querendo beneficiar um filho, levar ele a refletir, né? Por que que ele está querendo fazer isso? Que, porque a decisão é dele. Eu acho que o nosso papel é isso, de deixar ele tomar uma decisão informada, as consequências dessa decisão que ele está tomando, porque às vezes ele pensa que é de um jeito e vai ter outras consequências muito maiores do que ele está vislumbrando. Eu acho que basicamente é isso, assim. A gente trazendo um pouquinho ainda para o lado empresarial dentro do planejamento, né? O, o, o lado da consciência, ou da decisão informada é necessária. Oi? Não, primordial, né? A gente precisa, de fato, orientar. O Ludmilla tem uma coisa que eu acho que agrega muito ao trabalho, porque ela é psicóloga. A minha primeira formação é psicologia, trabalhei 3 anos no hospital psiquiátrico, Trazendo para a nossa realidade. 20 anos de formado já. Isso é algo essencial. Tanto que eu digo agora, ó, a parte que tudo que vai com essa parte é contigo. Agora, eu já não fazia parte de família, mas eventualmente eu precisava interagir com ela por conta do planejamento. E trazia psicólogos, terapeutas, como eu falei, com grandes planejamentos. A gente traz instituições até renomadas, porque você está falando de empresas muito grandes, então a gente precisa ter um respaldo maior. E hoje, tendo esse olhar, eu pergunto para ela, Lud, o que você acha disso aqui? Porque você olhar como psicólogo é diferente do nosso, que é só advogado, que é só empresário. Como que a gente consegue lidar com isso? Como a gente pode amparar essas pessoas? Porque muitas vezes eles estão tão certos da decisão que eles não enxergam nada. E não querem enxergar nada. Eu tô com um caso, eu tenho um monte de casos, gente, é cada caso que a gente vê, que a companheira tem um filho. E os filhos do patrimonialista, digamos assim, ele não tem empresa, são 3, e eles vieram procurar porque eles estão com medo da companheira ter uma golpista, porque ela é muito mais jovem, ela tem a idade das filhas, então eles estão com medo. E como essa companheira tem um filho, ele tem um enteado, elas queriam colocar no pacto, na declaração de união estável, que ele não reconhece nenhum tipo de vínculo socioafetivo com esse menor.
nenhum cartório registra isso. Você vai colocar no testamento e no documento particular que a gente vai construir juntos. Porque se algum dia esse menino entrar na justiça para pedir a paternidade socioafetiva, nós temos um argumento a mais, que não é suficiente. Porque se na prática eu não sou familiarista, mas a gente acaba vivendo o tempo inteiro isso. Se na prática eu vivia como pai e filho, e até que o pai não quisesse, mas se o filho se sentia filho, é bem provável, né? Se ele exercia de fato essa paternidade, Eu perguntei, quando viaja, leva o casal, leva o filho? Leva. Quando dá presente, dá para todo mundo? Dá. Eu digo, até porque se a manifestação de vontade fosse necessária, a gente nem teria a possibilidade de reconhecimento pós-mortem, né, de filiação afetiva. e aí a gente tem que entender todo esse parâmetro da cabeça das pessoas. Por isso o psicólogo Até você vendo um parênteses, eu não atendo como psicóloga na minha advocacia, né, mas de fato o olhar, né, o olhar dos conflitos, o olhar dos vínculos, é um olhar que eu inclusive foi por isso que eu escolhi essa área, né, da advocacia, mas é um olhar que exige cuidado, né, e sensibilidade mesmo pra gente perceber as nuances e deixar a pessoa tentar trazer isso pra consciência do tomador de decisão que está fazendo esse planejamento. Tudo bem, se for isso que ele quer, a gente vai restringir e a gente vai achar a melhor solução jurídica para isso. Mas que ele tenha lembra que eu te falei uma vez assim, Lud, usa mais a psicologia na tua advocacia, porque às vezes ela esquece que ela precisa. Aí eu falei, Lud, tá? Ela, não, na psicologia. Por quê? Porque, de fato, dentro da área de família e sucessões e do planejamento, isso vira uma riqueza que a gente falha. Porque por mais que a gente tenha todo um cuidado, tenha uma preocupação, nós não temos a base técnica que você tem. Então, o cliente vai estar muito mais respaldado, porque a gente tem todo esse olhar mais atento, mais direcionado para o aspecto emocional, psicológico. É um conhecimento que agrega muito na nossa área. Eu mesma, né, a primeiro atendimento eu sempre recomendo terapia. Aquele acreditar, né, terapia holística, psicoterapia, a que quiser bem, a que fizer sentido para a pessoa. Mas a parte psicológica tem que se resguardar, porque não é fácil, né? O que a gente não lida com momentos de emoção, de alegria e felicidade, a gente lida com momentos difíceis. Até o planejamento, ele envolve ali uma decisão muito não é fácil, né? Muito difícil para muitas vezes a gente empaca o planejamento não pelo problema efetivo, mas porque a família não consegue tomar decisão, porque tem que escolher. Ou eu vou deixar uma coisa, eu quero deixar de um jeito, mas a lei não permite. Tem vieses. A gente faz o quê? A gente dá a devolutiva para o cliente. Ele tem que tomar decisão. Vai aceitar a separação total para poder fazer? Não quero. Mas eu quero que fique meio a meio. Eu digo, não tem como ficar meio a meio numa comunhão parcial. Não tem regra que eu faça na vida que eu vá dividir 4 filhos e uma companheira e eu fique meio a meio. Não tem matemática. Então, e às vezes o emocional daquelas pessoas não permite que a gente o imaginário das decisões, né, como você falou bem lá no início, né, o que que conversar sobre dinheiro num casamento significa, meio que eu tô dando um atestado de que essa relação não vai dar certo, quando a visão deveria ser como você falou, que bom que eu tô encontrando um parceiro ou uma parceira que eu tenho abertura para conversar sobre tudo, fazer acordos sobre tudo. Sócios, a mesma coisa, que eu tenho abertura para conversar e para a gente fazer acordos e combinados que vai, permear a nossa relação. Mas infelizmente, às vezes o imaginário vai para outro lugar. E às vezes até uma construção com o cliente: "Olha, mas será que não dá para a gente ver dessa forma, né, que vocês estão conversando e se alinhando melhor antes de tomar essa decisão?". Então tudo isso vai impactando, né, ao longo do processo. E é essencial a conversa e a informação, né, gente. Eu até hoje, né, eu recebo às vezes clientes que, quando a gente pergunta qual regime de bem, não sabem. Mas pessoas bem instruídas ou pessoas, né, que é difícil mesmo falar de patrimônio, né, mas é importante, o planejamento é importante. Não sabe nem a consequência do regime de bens que eles escolheram, né. Então, quando sabe do regime de bens eles nem escolheram, foram escolheram. Quando sabe o regime de bens, né, nem sabe o que que aquilo, os efeitos, Não esquece, chegam aqui às vezes muitos anos de casamento e nunca conversaram sobre dinheiro. Principalmente os mais antigos. Uma vez eu disse para um advogado: o cliente, qual o regime de casamento?". "Não, o cliente disse que era tal". Eu digo: "Não acredito no cliente". Ela: "Como assim eu não acredito?". "Não acredito no cliente, me traz o documento". Não. Aí ela: "Mas doutora, ele me diz". Eu falei: Pergunta, ok, você anota, mas não acredita no cliente, não posso fazer nenhum nada, porque às vezes ele não falou porque ele mentiu, ele não falou porque ele não nos conhece, você sabe, ele falou que ele ouviu, ele falou qualquer coisa.
A gente tá o caso que a gente tá atuando, a gente pergunta: "Não, tem um pacto aqui dos seus pais". Tem não, tem, Mas tá escrito aqui na certidão de casamento. tá aqui escrito. Como é que é isso? Não sabe o que é, tudo bem, só nunca foi nem dito. É, isso. Ainda tem que lidar com isso, com os não ditos familiares, como a gente diz lá na terapia sistêmica, né, que são os segredos familiares que percorrem gerações e Gente, e para fechar essa questão do planejamento, antes de vocês complementarem com algum assunto que vocês querem complementar e trazer pra gente hoje, é a gente falou muito de patrimônio, né, tudo que envolve, tudo que circunda a situação patrimonial, mas a verdade é que às vezes esse planejamento também envolve questões existenciais, né. No caso do divórcio também muito se discute sobre o que pode ou não de questão existencial entrar no pacto. No caso do planejamento, a gente tem mecanismos também para falar como é que eu vou querer meu enterro, como é que, né, enfim, questões que são importantes também. Vocês oferecem também, vocês apresentam essas possibilidades no planejamento de vocês, fazem a pessoa refletir, já planejar também como é que ela quer que aquele momento que ela não estiver mais aqui seja realizado, os detalhes. Vocês também trabalham isso com os clientes? sim, inclusive a questão do pacto, o código, meu Deus, me fugiu o nome que a gente faz no hospital, o diretivas antecipadas, isso, obrigada Carol, eu tinha esquecido o nome. Diretivas antecipadas de vontade, né, a questão de, intervenções médicas, para a pessoa saber o que que ela pode ou não dispor nas diretivas antecipadas de vontade. Eu sempre fiz com os clientes essa importância de pensar sobre questões não patrimoniais, como você falou, tanto da cerimônia em si, ou coisas que às vezes guarnecem a casa, mesmo que sejam patrimônio, né, ainda, mas sejam não tem um valor, né. Às vezes é um crucifixo de madeira que a pessoa usa e ela gostaria que ficasse com um neto, gostaria, entendeu? Então esse tipo de coisa que ela gostaria de deixar, ou que ela já sabe que a pessoa gostaria de ter como uma recordação. Não sei se você viu até achei curioso que, Gilberto Gil falou que Preta decidiu que as cinzas dela vão ser distribuídas entre várias pessoas. Achei bem curioso. Foi uma vontade, né, que ela já deixou e que ela gostaria que fosse, então com certeza é muito importante, né, porque o legado, como a gente costuma de falar, o legado ele vai muito além do patrimônio, né. Perfeito. O desafio para mim nessa conversa é porque se já é desafiador você falar para quem vai ficar a sua casa, pensa você fazer a pessoa dizer como é que ela quer morrer, onde ela quer morrer, a gente fala, mas o desafio de fazer muitas vezes não, depois a gente fala sobre isso, muitos nem tocam no assunto. A gente traz a possi E aí eu vou compartilhar até uma questão pessoal, a minha mãe ela é enfermeira e ela fez mestrado em gerontologia, em diretivas antecipadas de vontade. E aí a partir disso foi que a gente começou a conseguir falar, foi antes de eu trabalhar com planejamento patrimonial. E aí todo mundo falou: "Ah, quem quer ser cremado, onde quer ser jogado", porque foi se colocando essa coisa um pouco menos pesada de falar sobre morte, sabe? Normalmente as pessoas só começam a falar quando já estão doentes. Meu pai é faleceu de câncer e no momento final, assim, quando ele tinha que podia fazer mais uma cirurgia, a gente foi fazer uma reunião familiar com os médicos, enfim, e a médica falou assim, ele falou que se fosse correr o risco de vegetar, ele não queria intervenção, só que ele não falou isso pra gente. E aí a gente teve que decidir se colocava meu pai na mesa de cirurgia de novo ou se ouvia o que a médica estava falando. Eu digo: "Não, o risco de vegetar, ele já tinha tido um AVC na mesa de cirurgia, então vamos fazer o quê? Não vamos operar de novo", levou para casa, ficou 30 dias conosco e faleceu. Só que ele não deixou escrito, ele não falou pra gente, eu acredito que ele não quis falar na cabeça dele, para resguardar o emocional da gente, porque já tinham sido 2 anos bem desafiadores. Aí você chegar para o cliente: "Não, você quer jogar suas cinzas aonde?" Sim. Eu, né? Que é uma casa que não é patrimônio, mas A gente tem que perguntar, mas eu percebo que tem bastante infância. E assim, estávamos doentes. Cada cliente é um cliente, né, gente? A gente também não vai falar disso um cliente que você percebe que não tem espaço, né? Você, por exemplo, você até afugenta o cliente, ele vai se sentir desconfortável. Mas se você sente que tem espaço, aí você traz a possibilidade, né? E se ele quiser falar bem, se ele não quiser caminhar, a gente respeita. É só, mais uma vez, é a informação. Você tem direito. Você pode pensar sobre isso. Você pode, se você não quiser, tudo bem. Só para te informar que se você quiser. Por isso o acolhimento e a proximidade com o cliente dessa área foi importante. É diferente, por exemplo, de você atender uma execução fiscal,
tá mexendo no patrimônio, tá doendo? Tá, mas não tem um apelo emocional tão grande, sabe. Então é muito delicado, né, você envolve todas as coisas mais importantes da vida das pessoas. Amor, família, dinheiro, morte, Sim. é bem delicado. E a gente que atua na esfera profissional, né, com esses temas, sem ter vinculação afetiva, a gente Casper Ferreira Estouro de Pau, vamos dizer assim, quando a gente está como parte, a gente é totalmente diferente, né, a racionalidade vai embora. Eu digo isso porque Advogado não gosta de ser parte, a pior parte que tem. e eu digo isso porque todos os nossos congressos, quando alguém fala de planejamento e pergunta quem tem testamento, pouquíssimas pessoas levantam a mão. E essas questões que a gente está falando das diretivas, da como cremação, os objetos de valor sentimental e tudo, realmente é difícil, né, planejamento nas nossas próprias famílias fala sobre isso, é difícil mesmo, quando você está envolvido ali trazer esses mas acho que quanto mais isso for divulgado, né, eu acho que a cultura vai evoluindo para que as pessoas conversem mais sobre essas questões que são certas na nossa vida, né. Alguma coisa vai acontecer com o crucifixo, então melhor que seja ajustado, né, entre todos os envolvidos. Agora eu queria saber se vocês têm algum ponto para chamar mais atenção nesse nosso assunto hoje, algum destaque? Só se te desenrolar uma pergaminho. Mas são muitos pontos, né. Você falando de exposição, antes de falar dos pontos, minha avó desde sempre, desde que eu me entendo por gente, fala que ela não gosta, ela ama flor, mas se quiser dar flor pra ela, dê em vida, quando ela morrer, não é pra ninguém botar flor. Não tá escrito, mas ela sempre disse: "Não bote flor no meu caixão". Se alguém botar, a gente vai arrancar a flor de lá, porque ela não quer flor, gente, eu vou fazer o quê? Então, só que pra ela é natural, ela fala numa boa, vai ver todo mundo. E se ela não falasse, quem ia imaginar? A gente ia sacar, ia tacar a flor, São da Berra. E ela onde estivesse ia estar com raiva. Ah, minha avó é um exemplo de vida, porque eu fui morar sozinha com 11 anos pra estudar, eu super admiro. É viúva já, mas assim, toca a vida dela. Fez um testamento, ligou pra gente, ligou pra todos os netos do ano passado: "Olha, me dê seus dados, tal, 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 tal", porque eu falei: "Mas tá fazendo com quem, minha avó?". "Não vai ser com nenhum dos advogados da família, pra não dar confusão". Ela sai, ela com o advogado que a psicóloga dela indicou, fez o testamento dela, Deus sabe lá o que tá nesse testamento, pra quem ficou o quê, mas assim, bacana. Por quê? Porque ela ouve o assunto o tempo inteiro. Minha avó vai para as palestras, às vezes, quando eu lá na Bahia, né, ela decidiu fazer. E ela tem a cabeça Ela tem 92 anos e é super firme, pretente. super pra frente. E ela vai tocar pra frente. Pode falar bastante. Pra vocês falarem um pouquinho também. É bem assunto. Best cases, a gente conversou muitos casos aqui que todo mundo tá ciente que vai acontecer, a gente vai planejar todo mundo junto. Mas se eu sou que nem a sua avó? Não quero que ninguém saiba, né, tudo como é que funciona hoje? Tudo bem, ainda bem, tudo bem mesmo. Você pode fazer o seu testamento, ou cerrado, ou deixar lá guardado em casa, ou deixar com um profissional. Só avisa pra alguém que, se você não quiser que ninguém saiba, vai ter que alguém saber, porque você vai ter que levar 2 testemunhas no cartório. Mas aí você faz no cartório, porque lá, quando a gente fizer levantar no inventário, né, a certidão, vai acusar que existe um testamento lá. Embora chame público hoje, a pessoa não consegue ir num cartório e ter acesso, né, é importante que as pessoas acham: "Nossa, todo mundo vai saber". Não, ninguém vai saber. Eu tenho lá no escritório, eu sou guardiã de vários testamentos. Confia cliente. Deixe com perfis privado, porque não quis fazer público, porque eles têm uma mutação patrimonial muito grande, então a cada 2 anos a gente se senta de uma específica e revisa o testamento dela. E então nesse contexto eu tenho lá alguns testamentos que a gente precisa guardar e Só nem tem que saber se for privado, né, porque são aí não tem como depois. teve um ponto, em alguma fala você perguntou como é que faz a questão de conflito, família. O caso desse testamento é super emblemático para mim, porque a fundadora da empresa tem 2 filhas, e elas hoje são sócias da empresa com a mãe, e o genro, casado com uma das filhas, é sócio também, certo? O outro genro não é sócio. Só que na época, porque um já era casado e o outro não. Quando mudou a empresa só da mãe, não fez doação, eles abriram uma sociedade nova. Beleza. E eu entrei na família através da empresa, pelo genro. E comecei a ficar muito próxima da família, fazendo vários movimentos, tal. E a senhora gosta de mim, ela: "Sônia, na pandemia, quero fazer meu planejamento patrimonial". Eu lembro que eu ia pra lá cheia de máscara, ficava longe, na casa dela, porque ela não podia sair. E aí ela falou assim: "Eu quero organizar aqui, porque eu cometi um erro no passado". Quando eu abri a empresa, eu fiquei, acho que ela tem, não lembro quais são os percentuais, mas minha parte é X,
a parte da filha 1 é Y, da outra filha é Z, só que o marido recebeu parte. Então o que que acontece? Na hora que ela morrer, a família da filha 1 vai ficar com mais do que a da outra. Na cabeça dela, ela alega, bate de pé junto, que a outra parte era para quando a filha dela casasse, dar para o marido da filha, da outra filha, e nunca deu. E isso foi combinado. E ela pediu pra gente organizar, ela ia fazer doação em vida, fazer ia fazer holding, ia doar, enfim. E quando ela pediu para eu apresentar para a família, quando eu apresentei, o genro surtou, porque ele é genro e sócio. Ele se sentiu extremamente chateado, traído, e ainda ficou zangado comigo, porque ele disse que eu tinha a obrigação de contar, porque quem era amiga dele, meu amigo era ele, quem levou ele me levou para a relação familiar foi ele, foi uma situação super delicada que eu vivi como profissional nos 2 campos, tanto tecnicamente como a parte ética, porque na cabeça dele eu tinha que ter contado pra ele que ela queria fazer a doação diferente, ou seja, ia equilibrar. E eu, obviamente, não ia contar, porque não me cabe. Eu só podia contar quando acontecesse. E aí eu explicava pra ele: "Como genro, você não tem direito nenhum de reclamar com ela, que ela faz com a parte dela o que ela quiser. Como sócio eu entendo, porque era uma perspectiva diferente. Como sócio você falou: "Poxa, dá um direito de preferência", porque ia ter uma venda, mais uma compra, ia ser uma operação bem grande. No final eles não venderam a empresa, ela fez só o testamento. Não antecipou. Por que que ela não antecipou? Por causa do conflito. Então a gente precisa ter essa clareza e discutir, colocar, né, a coisa na mesa, tirar o bode da sala, entender que é meu, eu faço o que eu quiser, eu não posso vender tudo e curtir a vida. Você vê como elas são construídas, né, ela o beneficiou no passado, e já o que ela não precisaria ter feito. Só que na cabeça dele ela não beneficiou, ele tá lá porque ele merece, assim, realmente ele trabalha igual e tal, ele é de fato, ele é essencial para a empresa, mas as cotas, na cabeça dele ele disse que comprou, na cabeça dela ela disse que não. Só que não teve um planejamento, não teve um ato societário, tipo, estabelecendo, não teve um termo de compromisso, não teve nada. Então a gente não tem um passado. Por isso que eu gosto desse documento, que eu digo que é o norte. Lá na frente, por que que foi feito isso? Ah, foi a advogada louca lá que mandou, não, tá aqui. Vocês escolheram, vocês decidiram, vocês têm a prova. Porque senão a gente não tem como voltar no tempo para saber por que que fulano deu para um e não deu para outro, né. Eu só, você perguntou, né, Carol, quero agradecer a oportunidade, né, eu acho que é um tema que me é muito caro, que eu me dedicado bastante ao estudo, planejamento, né, para além da famílias e sucessões. E eu acho que você falou o ponto, né, para mim o ponto maior do planejamento sucessório é a informação mesmo. É a gente conversar sobre isso, porque antes de qualquer decisão que você pode, como a gente falou aqui, você pode não fazer nada, deixa o pau quebrar aí, mas que você tome essa decisão consciente. "Ah, o pau vai quebrar mesmo, quero", mas assim, que é isso, a gente conversar mais, ter mais possibilidades de conversar sobre, as possibilidades, as estratégias que existem hoje. A gente nem chegou a falar aqui, né, mas existem estratégias offshore, de trusts fora do país, de repente para quem quer mais patrimônio. Então, é um assunto que, como eu falei, na minha família foi um pouco desmistificado a partir do momento que a minha mãe foi estudar, e aí todo mundo começou a falar. Então acho que é o ponto que eu realmente traria aqui de destaque seria esse, a possibilidade de se falar mais sobre o tema. Furar a bolha, né. Porque a gente também fala muito do tema aqui, a gente tá num núcleo privilegiado, gente. Mesmo não planejamento afetivo, mas minimamente conhecimento para quem não tem tanta instrução. Sim, todo lugar que me chamam para falar eu vou, gente. Falar sobre isso, ou me chamam qualquer lugar, eu vou, porque eu acho que é isso, por isso que eu trabalho com isso, porque eu realmente acredito. E é muito gratificante ouvir isso de vocês, porque o intuito do nosso programa é realmente dar voz para as vozes do IBDFAN, que são qualificadíssimas. Eu queria dizer que eu aprendi muito com vocês hoje, dá vontade de ficar ouvindo, né, tá aqui comigo, Laís e Brian aqui, não me deixa mentir, dá vontade de ficar ouvindo vocês por horas. E gratificante ouvir isso, porque o nosso intuito é esse, é que a informação seja divulgada, né, que mais pessoas tenham acesso e resolvam as suas questões da forma mais célere, né, da forma menos conflituosa e muitas vezes mais barata, que é o planejamento. Sim, verdade. Muito obrigada, maravilhoso, foi um programa realmente muito rico. Tenho certeza que todos vão gostar e espero vocês nos próximos episódios
nos próximos projetos do nosso IBDFAN. Obrigada, Isa, obrigada. A gente que agradece também, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram também. Nos encontramos no próximo episódio. Vozes do IBDFAN DE.